Olá, eu sou a psicóloga Cleonaide e eu quero hoje conversar com você um tema importante, padrões de comportamento, que tem a ver com as nossas repetições. Todo ser humano, ele tem uma motivação e a motivação é ser amado e amar. Esse é o ponto central da vida de um ser humano, é amar e também ser amado. E muitas vezes, no meio do caminho, nós erramos o percurso e começamos a adotar comportamento na busca desse amor incondicional. O princípio é que todos nós temos condição de buscar novas alternativas para equilibrar-se, para encontrar com a sua própria essência. O que significa padrão de comportamento? É uma maneira de agir de uma pessoa que sempre se repete diante de situações semelhantes. Quais são os seus modelos? Todo ser humano, ele vai no longo da vida adotar comportamentos como uma maneira, um padrão, onde ele vai resolver situações de conflito ou vai atrair pessoas para ela. Então, é sobre esses padrões repetitivo que eu estou por conversar com você hoje. No ambiente familiar, nós aprendemos com os nossos pais ou com as pessoas que fazem parte desse núcleo familiar como os nossos pais resolvem problema. Como os nossos pais ou pessoas próximas encontram um caminho para receber afeto e amor e atenção. E no longo da vida, nós começamos a repetir esses padrões, mesmo sem perceber. Isso é internalizado e passa a ser um modelo no longo de uma vida. Esse padrão, ele pode ter como finalidade apenas evitar a dor. E tem também os padrões que são destrutivos, naquele diálogo interno que a pessoa faz. Eu tenho que me comportar de X maneira, porque eu preciso dar uma resposta ao que fizeram comigo. E tantas vezes, aquele modo como nós construímos histórias na nossa cabeça, passamos a dar uma resposta que na realidade não condiz com aquilo que o outro pensou a seu respeito ou com aquilo que o outro pretendia no relacionamento com você fazer. Então, o que funciona se repete. Todas as vezes que adotamos um comportamento na vida prática e de algum modo nos saímos bem com aquele comportamento, nós começamos a adotar aquele comportamento como sendo algo certo, como sendo algo positivo. Quando alguém lhe contraria, como é que você resolve isso internamente? Quando você se sente rejeitada, como é que você reage diante da rejeição? Quando você deseja muito ser amada, qual é o instrumento que você utiliza para buscar esse afeto de outras pessoas? Tem gente que quando ele é ferido, ele utiliza o mecanismo da indiferença. Então, sendo ferido, sendo contrariado, aí aquela pessoa passa dias sem falar. O outro que convive com aquela figura muda dentro de casa, no ambiente de trabalho, nas relações de amizade, sentindo-se punida, muitas vezes esta pessoa que está no convívio do lar passa a também entender que aquele é um padrão seu e vai correr atrás, vai tentar se reconciliar por causa do seu distanciamento. Há também aqueles que, quando são contrariados na sua vontade, explode igual uma bomba atômica. E na medida que ele estoura com o outro, e isto funciona, ele amedronta, ele intimida com seus gritos, aí internamente esse indivíduo, na busca por ser amado, ele entende que todas as vezes que ele quiser que a vontade dele prevaleça, ele só precisa estourar. Ele só precisa manifestar um comportamento agressivo. Há também aqueles que prometem, mas não cumprem.
Ele não cumpre a palavra e isso começa a fazer parte dele como uma forma de se proteger do confronto. Então, ao invés daquela pessoa dizer não vou fazer, não quero fazer, eu não concordo, aí o que é que a pessoa faz? Ela substitui o autoconfronto, ela substitui ou ele pelas promessas que ele sabe ou ela sabe que não vai cumprir. Sabe, há também pessoas que elas adotam como comportamento repetitivo estar pedindo desculpas como forma de paliativo. Esse pedido de desculpas não é porque, na verdade, aquela pessoa entendeu o seu processo, entendeu que aquilo não deve se repetir e vai parar de fazer. Às vezes, esse pedido de desculpa é apenas um paliativo para encerrar a discussão, para encerrar a fala do outro, mas esse padrão repetitivo, ele se mantém no longo dos dias, no longo dos anos, e muitas vezes esse padrão é exatamente o motivo destrutivo nas relações do trabalho, na relação conjugal, na relação com os amigos, porque se torna o modo do outro ser no mundo, na vida. Há também aquele que some, sabe? Aconteceu algo com ele, então para evitar o confronto, para evitar a discussão, para evitar uma situação em que a pessoa vai se expor, aí o que é que esta pessoa que adquiriu esse padrão faz? Vai sumir, vai ficar sem ligar, vai ficar sem visitar, vai ficar ausente para que o outro esqueça. E assim, a chegada dele ou dela no ambiente, o assunto já tenha sido esquecido, encerrado. O choro também é um padrão repetitivo em algumas figuras. A pessoa chora, mas quando ela é confrontada, quando esta pessoa precisa ter que fazer alterações na sua vida, aí ela chora, ele chora muito, sabe? Dar a impressão de que houve um arrependimento, houve uma consciência, mas não. É um padrão repetitivo para controlar o comportamento da outra pessoa. Há também aquele que nunca se responsabiliza por nada. Ele nega tudo. A culpa nunca é dele. A culpa é do outro que não entendeu. A culpa é do outro que é problemático. A culpa é do outro que é agressivo. Então, essa atitude de transferir responsabilidade para outra pessoa, ela vai persistindo na sua conduta no longo de uma vida, onde com o passar do tempo, esse comportamento destrutivo, negativo, ele vai destruindo outras formas de relacionamento na caminhada da vida. Há também o comportamento repetitivo de tornar-se vítima. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo dizendo, aconteceu isso comigo, há 20 anos atrás fizeram isso comigo, meu pai me abandonou, não sei quem me abandonou. E aí esse papel de vítima cumpre uma formatação. Que formatação é essa? Se eu me coloco como vítima, eu vou precisar ter alguém que me acolha. E esse acolhimento eu vou interpretar como afetividade, como amor. Há também aqueles que têm o padrão repetitivo de mentir o tempo todo. Inventam história, estão com a mentira, parece que sempre pronta para utilizar na hora da necessidade. Então, aquela mentira, que é uma coisa aparentemente positiva, porque a pessoa se saiu bem, então esse processo ele vai se repetir cada vez que a pessoa precise ficar bem com o outro, no ambiente de trabalho, na relação com o cônjuge, como também em outras formas de interação social. E os exagerados são aqueles que adotaram como princípio para ser amado chamar a atenção pelo exagero, chamar a atenção de todas as formas do outro para que, através disso, a pessoa faça exatamente a sua vontade, na hora que você quer e do modo como você deseja. E as compras? Tem gente
que utiliza o mecanismo do descontrole financeiro. Para quê? Para acionar a família o tempo todo, para ter alguém que vai estar o tempo todo lhe ajudando. Então, isso também pode ser um toque de padrão repetitivo que é autodestrutivo. Então, eu quero oferecer para você algumas dicas, onde pode lhe ajudar a fugir desse padrão repetitivo. O primeiro é a busca pelo autoconhecimento, que é essa prática da autoobservação. O autoconhecimento tem como ponto de partida você levar a sério, conhecer você e o seu quadro de repetição nas relações interpessoais. Fuja do piloto automático. O que isso quer dizer? É você não agir o tempo todo sem refletir. Você constrói relacionamento, faz com que esse relacionamento se quebre e com esse mesmo padrão destrutivo inicia um novo relacionamento com os mesmos padrões. Conheça a sua história de vida. Conheça como foi que você aprendeu a agir do modo como você age. Você aprendeu com a sua mãe, aprendeu com seu pai, com alguém da sua admiração. Com quem foi que você aprendeu? Porque no ato que nós respeitamos a nossa história, nós passamos a ter condição de fazer interferências para o projeto a médio e longo prazo. Tomar consciência das suas repetições. Tomar consciência daquilo que você sempre está fazendo, todas as vezes que você se sente em perigo. Identificar os gatilhos é importante. O gatilho é aquelas circunstâncias que sempre leva você a fazer uma coisa que você não deve fazer. No momento que você identifica esse gatilho, você vai trabalhar para que isso não se repita. Procrastinar no autoconhecimento é autodestrutivo. Aprender é criar novos padrões, é criar novos objetivos, é criar uma nova forma de agir em relação ao outro e em relação a si mesmo. Ficar atento, porque a vida às vezes pede respostas diferentes. Então, se você é de um modo, mas esse modo tem prejudicado você, é possível começar um tempo novo. É preciso reaprender novas formas de viver. Desenvolver um olhar muito cuidadoso em relação a si mesmo. Abrindo mão de encontrar culpados para o modo como você é. E assumir uma autocrítica, onde você vai pensar na sua existência, assumir responsabilidade e criar uma maneira de viver que lhe equilibre e que você possa refazer com o outro um caminho de harmonia. Agora, nem sempre isso é possível você alcançar sozinho. Então, se você percebe que você planeja agir de modo diferente, mas você está sempre voltando a fazer a mesma coisa, a psicoterapia pode te ajudar. Inicie um processo novo, porque sempre é tempo de aprender. É sempre tempo de se refazer. Porque a história, ela sempre tem um ponto em que você pode dar continuidade com um novo modelo. Um grande abraço para você.